vocês? Bem-vindos mais uma vez à nossa humilde casa. É com prazer, é com alegria, que nós estamos comemorando o aniversário da nossa casa, 45 anos. 45 anos não é 45 dias, né? Não é motivo da gente agradecer sempre. Porque uma data como essa não podia acontecer. Queremos então, nessa data de hoje, lembrar de todos aqueles que há 45 anos ou mais foram incluídos pela espiritualidade para que pudessem trabalhar e fundar essa casa. E como eu digo, hoje ela não serve de abrigo, não serve de amparo. Uma casa onde já recebeu tantas e tantas pessoas, tantos e tantos irmãos. Quantos deles conviveram com nós? A maioria já partiu para a parte espiritual, mas deixou para todos nós um legado. E hoje nós estamos aqui para agradecer. Sabemos da importância dessa casa, mas sabemos perfeitamente também que a casa somos nós. Ela é construída de 4 paredes, mas quem faz a casa somos nós. Por isso nós agradecemos sempre a colaboração de cada um de vocês, irmãos. Para que nós possamos lembrar daqueles que tijolinho por tijolinho fundaram essa casa. Pensando em nós, pensando em nós. Amanhã faremos parte dessa história. Outros estarão aqui para contar ela. E nós teremos lembrado. Mas se não formos, não tem problema nenhum. O importante é o que nós estamos fazendo agora. Levando o nome dessa casa. Que ela tem uma grande importância na nossa cidade, onde acolhe todos aqueles que ali estão em busca de auxílio, em busca de amparo, em busca de proteção, em busca de socorro espiritual. Nós estamos aqui, passa sol, passa chuva, passa frio, passa calor. Nós somos a casa, nós representamos a casa. Por isso nós agradecemos a todos vocês o empenho, a coragem, a vontade, a determinação. Sabendo que todos vocês que nós fazemos para quê? Para nós mesmos. É para nós. Às vezes a gente tem um pensamento de que estamos cansados, que às vezes nós não somos agradecidos, mas não é isso que nós temos que ter. A gente tem que ver a espiritualidade, pensa e nos auxilia. Enquanto nós somos auxiliados. Por isso nós estamos aqui para agradecer. Eu passo a palavra então ao nosso presidente para que ele faça a palavra ao palestrante da noite de hoje. Desde já nós queremos agradecer com carinho, um imenso amor nós temos por você, Paulo. Obrigado por tudo que você já fez por nós, por paz, com a doutrina espírita. Que Deus abençoe você sempre. Obrigado. Mais uma vez, boa noite. Mais uma vez, muito bem-vindos à nossa humilde casa. Hoje refletindo o que sentia quando os criadores dessa casa material sentiam quando desejavam construir essa casa. Acredito que mais importante, mais profundo que o desejo de se construir uma casa é o dia em que podemos chamar ela de lar. E hoje nós podemos dizer que temos um lar. Um lar de amigos, um lar de família, um lar de socorro, um lar de alegria e um lar de muito serviço. Acredito que todos que aqui hoje deixam seus passos, de alguma forma, está continuando o caminho daqueles que nos antecederam. Quando eu digo que cada um colhe exatamente aquilo que planta, hoje eu tenho a leveza no coração de dizer que colhemos muito daquilo
aqueles que nos antecederam plantaram. E quem dera um dia nós podermos olhar para trás e saber que esta casa continuou e que também continuou dando os bons frutos, mesmo que não estejamos aqui. Então é com esse sentimento de gratidão, com esse sentimento de continuarmos com o sentimento de quem criou essa casa, que é como o Luiz disse, nos colocamos aqui dia após dia, para que de alguma forma aqueles que construíram possam ter a paz e a certeza no coração que esta casa também está nas mãos de Deus, nas mãos de pessoas honestas e que tem orgulho, que tem a felicidade de dizer que faz parte do Rafael Latran. Então, como uma mensagem no dia de hoje, sem tomando muito tempo de Paulinho, porque ele é muito caro, a gente tem que liberar logo ele. No livro Missionários da Luz, tem uma oração de Alexandre, que diz assim: Senhor, seja para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro da oportunidade, do serviço. E ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho, então, a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos, Senhor, as nossas dificuldades em estímulos. Transforma os obstáculos na senda das lições. Em teu nome, Jesus, semearemos o bem onde surge o espinho do mal. Acenderemos a luz onde há treva. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corre o pranto. Proclamaremos tua bênção onde haja condenação. E desfraldaremos a bandeira da tua paz junto à guerra do ódio. Senhor, que possamos servir-te com a fidelidade que também nos ama e perdoa as nossas fragilidades. Fortifica o nosso coração para que o passado jamais nos perturbe e que o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar exatamente no dia de hoje. Somos tutelados aqui na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da nossa alma, a nossa libertação em teu amor. Arranca do nosso coração a raiz do mal e liberta dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que obscurecem a nossa visão e ampara para que sejamos servos leais da tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio da tua lei e apaga o incêndio das paixões que ainda irrompem a nossa alma. Conserva a tua inspiração no ilimitado amor que nos reservaste e que, integrados no teu trabalho, possamos atender os desígnios de Deus, o nosso Pai, em todos os momentos. Converte-nos, Senhor, em servidor fiel da tua luz, hoje e sempre. Então, que possamos compreender no silêncio dos nossos corações os propósitos que Deus tem para nós, hoje e sempre. Pode ir. Boa noite a todos. É com uma alegria imensa que eu estou aqui hoje, agradecendo imensamente esse convite de estar participando desse momento festivo da casa. Agradeço a todos, os amigos que aqui já convivo há algum tempo, já tivemos oportunidade de realizar estudos aqui na casa, então tenho um carinho muito grande por esta casa. E rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que abençoe e continue abençoando, iluminando a todos, porque, como o nosso amigo Luiz disse, a casa espírita não são as paredes, A casa espírita é o corpo de
das pessoas, dos trabalhadores, dos frequentadores. Então, que Jesus abençoe a todos, que continuem vocês com esse trabalho bonito, que essa casa possa continuar aí por um longo tempo, acolhendo a todos, inspirando, amparando, consolando. São os nossos votos, né? De parabéns, de muita paz e muitas bênçãos do alto. Nós trazemos para a nossa reflexão de hoje um tema que eu creio é importante na nossa vida, que é justamente pensar um pouco na vida. Nosso tema de hoje é o propósito da vida. Quando nós observamos, em geral, né, não só a época da pandemia, que foi mais grave a situação, mas mesmo hoje nós observamos quantas pessoas, infelizmente, apresentam quadros, né, depressivos, quadros de ansiedade, infelizmente o número de suicídio crescente. Então tudo isso nos preocupa, tudo isso a gente fica a pensar, porque muitas pessoas perdem o sentido da vida. Então foi nesse propósito que a gente tentou buscar aqui algumas orientações, né, daqueles que vieram nos ensinar o caminho, muitos filósofos, o próprio Evangelho, né, Jesus, o nosso Mestre. Vamos tentar buscar algumas respostas, algumas orientações, quem sabe a gente possa, né, repensar a vida, não nos deixarmos levar por essa onda aí de muitas vezes pessimismo, de desânimo, né? Então eu quero começar com um pensamento de Albert Schweitzer. Esse homem foi um médico alemão, teólogo também, filósofo, já desencarnado. Ele recebeu até um prêmio Nobel da Paz pelo seu lado humanitário, porque ele foi trabalhar junto aos irmãos africanos, né? Ele viu a carência daquele povo e se transferiu para lá para atender aquelas pessoas e dedicou sua vida a esse povo. Então esse homem notável, né, ele disse uma frase que vai nos interessar muito aqui para a nossa reflexão. Ele disse assim: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre no homem quando ele está vivo. Olha que frase forte. A tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre no homem, né, no ser humano, quando está vivo. Aí a gente poderia pensar, o que será que ele quis dizer? O que pode morrer em nós que seria uma tragédia? Que a gente não deveria deixar morrer em nós. Eu pensei em 3 coisas principais. A esperança, né? Jamais deveríamos deixar morrer a esperança. Esperança de dias melhores, de um futuro melhor, é lógico que teremos. Porque muitas pessoas pensam, aquela famosa frase, né, a terra vai de mal a pior. E não é essa a proposta que a doutrina nos apresenta. Nós avançaremos para condições cada vez melhores de vida, apesar da situação difícil que enfrentamos. Mas essa esperança, pessoal, não deve ser a esperança do verbo esperar. Como diz o professor Cortella, devemos ter esperança do verbo esperançar. Tem uma diferença. Porque muitas pessoas dizem assim, eu espero que as coisas melhorem, eu espero conseguir um emprego, eu espero melhorar de saúde, mas não faz nada para melhorar. E a proposta do professor Cortella, do verbo esperançar, é quando a gente tem esperança, a gente tem aquela certeza de que as coisas vão melhorar, mas nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para conquistar aquilo. A gente não pode ficar de braço cruzado, a gente tem que lutar, né? Se esforçar. Outra coisa que eu acho que não deve morrer em nós é o amor pela vida. Aí vocês poderiam dizer, mas a vida está tão difícil, minha vida está tão cheia de problemas. Realmente, todos nós temos as chamadas vicissitudes, né? Os problemas da vida. Mas quando a gente começa a compreender a vida pela ótica da doutrina espírita, nós vamos entendendo que a vida é bênção de Deus, representa misericórdia de Deus,
Porque com a reencarnação, nós entendemos que nós trazemos para essa existência, muitas vezes, conflitos, problemas, dificuldades, que nós semeamos lá atrás, no passado das reencarnações. Então, se hoje não está muito bom, nós não podemos acusar a Deus, reclamar, né? Dizer que Deus esqueceu de nós. Não é isso. Nós estamos colhendo aquilo que semeamos. Mas nós voltaremos à Terra. Não podemos esquecer disso. Reencarnaremos muitas vezes. Então hoje, no presente, nós estamos preparando o futuro. A gente precisa viver da melhor forma possível para que voltemos em melhores condições. E penso também que não deveríamos deixar morrer em nós a fé. A fé é essencial. Aquela fé em Deus, pessoal, que não é apenas uma crença, né? Porque muitas pessoas dizem assim: eu creio em Deus, eu acredito que Deus é bom, eu acredito que Deus criou todo o universo. Isso é crença. O que é fé? Fé é confiança. Vocês já pararam para pensar se vocês confiam plenamente em Deus? Naqueles momentos difíceis da vida, a gente às vezes não pensa ou não diz assim: será que Deus está vendo o que eu estou passando? A gente não fala isso? Isso é falta de fé. Nós temos que reconhecer que nós ainda não temos essa fé robusta. Jesus falou, né? Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, já seria muito. Então essa fé, meus amigos, que a gente deve buscar desenvolver, de entender que Deus é o Pai amoroso, só quer o melhor para nós. E eu gosto de repetir uma frase que Jesus disse, que eu acho de uma simplicidade, mas de uma profundidade, quando Jesus disse assim: qual é o pai cujo filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Qual é o pai cujo filho lhe pede um peixe e ele lhe dá uma serpente? Se vós, que sois homens maus, dais coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus, vosso Pai que está no céu. Olha que frase perfeita. Não é verdade? Nós que somos pais, mães, damos até a vida pelos nossos filhos, não é verdade? Então pensemos, nós somos imperfeitos, muitas vezes com maldade no coração, e nós damos a vida pelo filho. Quanto Deus não dará para nós, que somos seus filhos? Então é para a gente pensar que Deus jamais vai querer o mal. Tudo aquilo que vem de dores na vida são consequências dos nossos erros, oportunidades de aprendizado, né? Tem também um pensamento, pessoal, que eu acho muito interessante, de um outro filósofo, né, lá da China antiga, chamado Lao Tse, daqueles filósofos antigos, né? E ele diz assim, porque ele analisando que muitas pessoas ficam deprimidas, ansiosas, né? Lógico que tem as causas fisiológicas também, mas pensando lá no profundo da alma, né? Lao Tse disse: se você está deprimido, está vivendo no passado. Se você está ansioso, está vivendo no futuro. E se você está em paz, é porque está vivendo no presente. Vamos pensar um pouco nisso. Quantas pessoas que vivem realmente presas ao passado? Eu penso pelo menos em duas situações. Tem aquelas pessoas que querem que o tempo bom do passado volte. A pessoa fala assim: mas naquela época que eu era mais jovem, a vida estava maravilhosa, né? A família estava bem, a gente tinha saúde, tudo caminhava em paz. Então a pessoa quer que essa época boa volte. E aí o que acontece? Não vai voltar. E a pessoa então se deprime, porque ela não consegue lidar com a fase atual. Outras pessoas, e também no outro sentido, né? Tem aquelas pessoas que ficam presas ao passado por uma culpa,
não é verdade? Quantas pessoas que não se perdoam por algo que aconteceu lá atrás, e a pessoa fica remoendo, trazendo aquele problema, e não se perdoa, não consegue avançar no momento presente. Então a gente não pode, ficar preso ao passado. A gente deve fazer todo o nosso melhor de hoje para frente. Esquece o que passou. Tem uma frase que é atribuída ao Chico, nem sabemos se é dele, mas a frase é muito boa, que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Olha que verdade. A gente não pode voltar atrás para refazer o que foi feito, mas a gente pode fazer de agora para frente o nosso melhor. Esquece o que passou, não se culpe, Todos nós erramos, quem que não erra? Então a gente deve pensar de hoje para frente. E ele diz que quem vive o presente está em paz. Mas André Luiz põe uma vírgula aí ainda, porque nem sempre viver o momento presente significa paz. O que André Luiz quer dizer com isso? A gente deve viver o momento presente, meus amigos, mas não de forma automática. Sabe aquela pessoa que vive apenas a vidinha material? A pessoa, como Divaldo diz, é o homem fisiológico, Aquela pessoa que trabalha, que se alimenta, que procria, que tem um lazer, que dorme e começa tudo de novo. Essa pessoa não tem objetivos na vida, não está em busca de nada. É aquela pessoa que o Zeca Pagodinho disse na sua música: deixa a vida me levar, vida leva eu, Quem está seguindo essa música, que é muito boa, mas a música é perigosa, a letra dela é perigosa, porque, vejam, se a vida nos leva, nós não estamos com as rédeas da vida na nossa mão. A vida está nos levando. Aí passa o tempo, a hora que você chega lá na frente da idades mais avançadas, você olha para trás e fala: puxa vida, quantas coisas eu poderia ter feito e não fiz. Como que eu poderia ter agido diferente, aproveitado melhor a vida? Quantos espíritos voltam na reunião mediúnica e dizem isso, não é? Como que eu me arrependo de não ter aproveitado o meu tempo de vida, eu queria voltar. Lógico que ele vai voltar, eu queria voltar na mesma, para corrigir. Então, pessoal, isso é muito sério, Vivamos a nossa vida entendendo que nós somos um espírito encarnado temporariamente. Nós precisamos buscar objetivos maiores na vida. Nós precisamos trabalhar a nossa condição moral, nos melhorarmos, convivermos bem com as pessoas, sermos úteis aos semelhantes. Jesus ensinou tanto isso, Então fica essas lições, desses filósofos que nos orientam tanto nesse sentido. Agora eu quero lembrar uma história que eu creio que nos ajuda muito nesse nosso tema de pensar na vida, Eu creio que muitos de vocês conhecem, me perdoa se for repetitivo, mas que vem bem a calhar aqui para o nosso tema de hoje, que é a história do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, Muitos devem conhecer. Mas vamos recordar rapidamente essa bela história de vida. Jerônimo Mendonça, para quem não conhece, era um jovem atlético. Quando jovem, ele era forte, um jovem atlético, Mas logo na juventude, ele começou a perder os movimentos do corpo. Ele foi perdendo e ficou com o corpo completamente paralisado. Ele vivia numa cama ortopédica. Ele movia apenas os olhos e a boca. Dá para ter uma ideia do que é isso? E ele ainda tinha problemas cardíacos. E depois foi perdendo um pouco da visão. Faltava mais o quê? A pessoa perguntava, ele falava assim, que felicidade para ele era virar-se de lado na cama. Olha, felicidade, virar de lado. Para ele já era muito. Então esse Jerônimo, esse jovem que perdeu os movimentos, numa certa idade, ele teve uma hemorragia muito forte. Começou essa hemorragia que não parava, não cessava, e os médicos disseram que ele corria risco de morte.
Então alguns amigos dele, que sabiam que ele era amigo também de Chico Xavier, levaram Jerônimo até o Chico. Pensaram assim: quem sabe, né, o Chico pode ajudá-lo, mas se não puder, pelo menos ele se despede do amigo, porque ele vai desencarnar. Levaram então Jerônimo. Lá perto, quando chegaram, né, o Chico vendo Jerônimo, ele estava até com o lençol envolvido, todo ensanguentado. E o Chico disse para os amigos que estavam ali: olha, vamos fazer o seguinte, vamos um a um até ele e vamos dar um beijo no rosto de Jerônimo. Então ia um, dava um beijo, e a hora que beijava, o Jerônimo sentia uma energia que aquela pessoa levava, né, aquele carinho, aquela força para que ele se fortalecesse. Todos foram e o beijaram. Aí por último foi o Chico, deu o beijo, e o Chico estendeu a mão sobre o abdômen de Jerônimo, aplicando um passe ali. Alguns minutos depois, a hemorragia cessou. Ele ficou tão bom que ele fez o evangelho com o Chico naquele dia. E aí então veio a resposta do Chico Xavier para o problema. O que foi que aconteceu? Qual foi a explicação do Chico? Ele disse que o Jerônimo teve um problema do coitadinho, porque ele aceitou que ele era um coitadinho. Ele tinha uma autopiedade, ele tinha muita dó de si mesmo, porque ele via a situação dele, ele tinha pena de si. E aquele pensamento de autopiedade foi gerando uma influência ruim do pensamento, gerou a lesão no corpo. Imagine o que o pensamento faz. Aquele pensamento de autopiedade gerou a própria lesão que desencadeou ali aquela hemorragia nele, né? Então o Chico disse para ele: meu amigo, vença o coitadinho, brinque, alegre-se, divirta-se, não deixe que as pessoas sintam pena de você, porque ele gostava de se sentir coitadinho. Quem de nós não gosta? Às vezes a gente está doente, o que mais gosta é que alguém fala: puxa, que dó, como você está mal, né? Então a gente gosta desse coitadinho, e é ruim isso, né? Então o Chico falou: meu amigo, brinque, cante, se divirta. E o Jerônimo escutou o conselho do Chico, e ele passou então, pessoal, a fazer palestras espíritas. O pessoal levava a cama dele no centro aqui, né? Trazia aqui à frente a cama, ele vinha, ficava deitado, ele não se movia, acertava o microfone na boca dele ali deitado, e os temas da palestra dele eram, em geral, o amor pela vida. As pessoas chegavam ali para consolá-lo, né? Porque tinham pena dele, até pena. As pessoas chegavam para consolá-lo e saíam consoladas por ele, porque ele era uma alegria. Ele aprendeu que não deveria se entristecer, reclamar. E assim, acreditem, ele viveu mais de 30 anos fazendo palestras, né? Levando alegria e esperança para todos. Então a gente vai entendendo que é importante, meus amigos, nós compreendermos quem somos nós. Nós somos um espírito, temporariamente aqui na matéria. Um dia voltaremos à casa do Pai. Então aproveitemos enquanto estamos aqui para vivermos bem. E viver bem não é apenas usufruir dos bens do mundo. São bons, né? Quem não gosta de fazer uma boa viagem, aproveitar de tudo que o mundo oferece, mas, meus amigos, não fiquemos apenas nisso. Nós precisamos desenvolver valores morais, precisamos aprender a conviver com as pessoas, principalmente dentro do nosso lar, onde estão as nossas maiores necessidades, né? Então que a gente aprenda a ver a vida com outros olhos, com esses olhos de um espírito imortal. Até um outro filósofo, né, lembrando alguns filósofos aqui, o Teilhard de Chardin, também já desencarnado, ele tem uma frase que eu acho que é muito conhecida de todos, que ele diz assim: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais
vivendo uma experiência humana. É diferente, né? Porque muitas pessoas, infelizmente, acham que são apenas um corpo, um aglomerado de células, né? E nós não somos o corpo. Um dia a gente deixa essa carcaça, e que bom se voltarmos quando chegar a nossa hora, né? Em boas condições ao mundo espiritual. Então, para a gente não avançar muito do tempo, eu penso que o sentido da vida é fazer sentido para outras vidas. É tão importante quando nós começamos a entender que nós não devemos viver apenas para nós mesmos. Porque, meus amigos, nós sabemos que nós temos dois grandes problemas, como dizem os Espíritos: é o orgulho e o egoísmo. A gente precisa lutar contra essas chagas da humanidade, né? Porque quando a gente deixa o egoísmo falar mais alto, nós queremos tudo para nós, nós queremos o melhor para nós, né? Nós só pensamos em nós mesmos. E é tão belo quando a gente aprende com Jesus que é preciso enxergar o outro, é preciso compreender que nós vivemos em sociedade para nos ajudarmos uns aos outros. O Emmanuel tem uma frase tão bela que ele diz assim, mais ou menos se eu me recordo, ele diz assim: o próximo é nossa ponte de ligação com Deus. Olha que bonito isso, ponte de ligação com Deus. Quer dizer o quê? Nós não vamos chegar a Deus sem o outro. Não é bonito isso? Sozinho nós não chegamos a Deus. Por quê? É fácil de entender isso. Sem o outro, como que eu desenvolvo paciência, tolerância, fraternidade, caridade, amor? Sozinho eu não desenvolvo isso. Então nós precisamos uns dos outros, para que a gente aprenda a enxergar o outro cada vez mais como um irmão. Tentemos, né, façamos um esforço para tolerar um pouco mais, né, um pouco mais de paciência. Às vezes o outro que te agride não aprendeu o que você já aprendeu. Às vezes aquela pessoa não conhece Jesus. Então que nós sejamos daqueles que queremos seguir com Cristo, que queremos viver de forma fraterna, solidária, que coloquemos-nos à disposição do bem, do amor, da fraternidade, porque uma nova era se aproxima, meus amigos. Não sabemos se logo, se mais distante, mas a terra há de alcançar uma condição melhor de vida, porque Jesus disse: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. É preciso ser manso, ou seja, ser tolerante, fraterno, né? Para a gente conviver em paz. E tenhamos fé que Jesus, que Deus estão no comando. Quando a gente olha o planeta, parece um caos, realmente. Quando a gente vê até guerras hoje, infelizmente, parece que tudo está errado. Mas não tem nada errado. Deus está no comando absoluto. Vai a terra, a cada novas épocas, avançar em direção a uma condição melhor de vida. E felizes daqueles que pudermos retornar a essa terra renovada, quando aqui se encontrar, né, um mundo melhor, um mundo regenerado. Então eu quero encerrar com um poema, que eu acho que os poemas, né, trabalham o nosso sentimento, faz a gente pensar com emoção, né? Então é um poema de Casimiro Cunha, que fala nesse sentido do que conversamos um pouquinho aqui hoje. E ele chama de Acorda e Ajuda. E ele diz assim: não ouvides cada hora na luz de Deus a buscar-te, que a nossa grande família luta e sofre em toda parte. Isolamento e egoísmo são meros caprichos vãos. No universo ilimitado, todos nós somos irmãos.
respira ao sol da verdade. Ilusão é sombra e pó. Ontem, agora e amanhã são frases de um tempo só. Qual tronco que se equilibra fortemente enraizado, nosso presente obedece à formação do passado. Mendigos que vês ao longe, chorando ao vento escarninho, já beberam quase sempre taça do teu caminho. Velhos tristes sob a noite, em desencanto e doença, muitas vezes são credores de tua afeição imensa. Crianças ao desabrigo, em pranto desolador, comumente foram e bênçãos do teu amor. Amanhã despertarás nas luzes do grande além. Consagra-te desde agora ao campo do eterno bem. Descerra as chagas da vida, o templo do coração. Os braços da caridade são chaves do coração. Desejo mais uma vez muita paz a todos, muitas bênçãos de Deus, que essa casa continue por muito tempo nos acolhendo a todos. Meus parabéns